Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você mais uma vez. Segunda-feira, primeiro dia útil da semana, nós estamos aqui diante de Deus, juntos para podermos compartilhar uma programação maravilhosa. Hoje é dia 28 de setembro de 2020, ainda estamos vivendo o tempo de pandemia mundial, infelizmente, ainda estamos vivendo sobre o Covid-19. Mas, como eu digo todos os dias, nós estamos também sob o controle do Deus eterno. Isso, o Criador dos céus e da terra, ainda está no controle de todas as coisas. Quero desejar a todos vocês um dia maravilhoso, um início de semana fantástico, onde Deus nos abençoará. Tem uma galera já conosco aí, acompanhando essa programação. Um bom dia para todos vocês, né? A Silvia está conosco, a Luciana Cruz, a Elisângela Rodarte, a Joana também está conosco. Que alegria ter vocês aí, que bom que vocês chegaram para juntos compartilharmos uma poderosa palavra da parte do Senhor. Pastor Daniel Madeiro também passando por aí, Mauri também nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma tremenda e maravilhosa. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração nesse dia. Uma das coisas que nós precisamos prestar bastante atenção na palavra de Deus é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide nada dele com ninguém, porque Deus ele nos quer exclusivamente para ele. Ele nos comprou. O próprio Jesus declarou isso, falando que pagou um alto preço por mim e por você. Minha querida sogra Marcelina também está conosco. Bom dia a vocês que estão nos acompanhando nesta manhã. Então, quando Jesus ele morreu na cruz, ele pagou um alto preço por você. Ele pagou um preço impagável. Ninguém poderia pagar esse preço. Na verdade, o Antigo Testamento nos ensina que eles faziam sacrifícios para poder perdoar os pecados deles. De tempos em tempos, eles levavam um boi para ser sacrificado, levavam uma pomba, levavam um carneiro. Então, dessa maneira, quando o sangue era aspergido, dizia-se que o pecado era perdoado. O pecado verdadeiramente só era perdoado com sangue. Veja como isso é sério, né? Isso é muito sério. E então Jesus veio e propôs uma nova aliança. Jesus veio e ele se propôs a ser o sacrifício vivo. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E realmente, Jesus cumpriu todo o percurso, ele cumpriu tudo aquilo que a Bíblia falava sobre ele. Quando Jesus fez o seu sacrifício perfeito, a Bíblia nos diz, queridos, que aquele sacrifício perfeito trouxe a nós a esperança de podermos então ser salvos. Porém, existem algumas coisas que acontecem com a humanidade que confundem a cabeça das pessoas. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então ele nos comprou exclusivamente para ele. Ele não nos comprou para que nós pudéssemos ter a nossa vida conforme nós queremos, fazer o que nós queremos fazer e por aí vai. Não foi assim que aconteceu. Ele nos comprou exclusivamente. Ele nos quer inteiros para ele. Corpo, alma e espírito. Tudo completamente entregue ao Senhor. Eu fico muito preocupado quando as pessoas se tornam cristãs, entregam a vida a Jesus, mas não conseguem abrir totalmente a vida para o Senhor, se entregar totalmente para Ele. Entrega uma parte, entrega uma área da vida, mas não entrega tudo. Olha, Senhor, eu estou doente e eu preciso que o Senhor me cure, então essa parte da minha vida, essa parte de enfermidade, eu entrego ao Senhor. Olha, Jesus, eu estou com uma dificuldade financeira, eu preciso que o Senhor me ajude para que eu possa resolver esses problemas financeiros, eu entrego ao Senhor a minha vida financeira. E algumas pessoas fazem só isso. Não entregam a vida inteira, não entregam os caminhos, não entregam os passos, não entregam o coração, não entregam os pensamentos, não entregam o corpo. Mas o correto é exatamente isso, é entregar tudo ao Senhor. E então nós teremos uma recompensa, não somente aqui na terra, mas também a vida eterna garantida pelo Senhor. Então, você que está nos acompanhando nessa manhã, entenda isso. Deus ele nos ama, Deus ele quer nos abençoar, mas ele quer que nós possamos entender essa palavra. Eu vou ler aqui um texto bíblico com você em 1 Coríntios capítulo 6. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 6, ele é muito forte, muito forte mesmo, mas ele é muito importante para nós. Daqui a pouco eu vou contar uma ilustração também
para a gente poder elucidar um pouco tudo isso que eu estou falando aqui. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Eu vou ler na nova linguagem de hoje, que facilita bastante o entendimento. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Acompanhe comigo o raciocínio dessa palavra. Versículo 15 de 1 Coríntios 6. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Preste atenção no versículo 17. Quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual, versículo 18. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Olha esse detalhe dessa parte do texto da Bíblia, queridos. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Bom dia, Rogério Gabriel. Bom dia, Edna Teixeira. Paz. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? É muito sério isso. O corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. E Deus habita em vocês. Continuando, verso 19. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas pertencem a Deus. E o verso 20, que é o versículo exato que eu queria falar com vocês, diz assim: pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. É interessante notarmos isso, porque, como eu disse no início, nós não entregamos tudo ao Senhor. É como se fôssemos comparar a nossa vida com uma casa, cheia de cômodos. Então, Senhor, toma conta da minha casa, toma conta da minha vida. E Deus entra. Aí você deixa ele entrar na sala, deixa ele entrar na cozinha. Bom dia, Ana Maria. Você deixa ele entrar no banheiro, legal. Você deixa ele entrar no seu quarto. Mas de repente tem um cômodo lá que você fala: ah, não, Senhor, aqui não, aqui tá cheio de sujeira, cheio de bagunça. Eu vou limpar primeiro para depois o Senhor entrar aqui. E na verdade nunca limpa. E na verdade nunca deixa ele entrar lá. Porque aquele lugar é um lugar que você reservou para você fazer o que você quer, para você ser o que você quer e para você atender os seus desejos naturais, humanos. E então você não deixa o Senhor entrar ali. E aí, no final das contas, o Senhor não é o dono da sua vida. Não por completo. Ele é dono de uma parte. Ele é dono de um pedaço da sua vida e não dela toda. Então que você entenda nessa manhã que o Senhor quer que você entregue tudo, tudinho a Ele. Vamos para a ilustração. Eu tenho que trazer com você essa ilustração. Ela é muito interessante, ela é muito importante e ela vai trazer luz para isso que nós estamos falando aqui nessa manhã. Desculpa aí, pessoal. Então, vamos lá. O tema dessa ilustração é: o inimigo só quer um pedaço. Quem já participou do Encontro com Deus conosco conhece uma história até parecida com essa, mas não é a mesma, tá? O tema dessa ilustração é: o inimigo só quer um pedaço. Preste atenção nisso, porque isso é muito sério. Na verdade, o inimigo não precisa de muitas coisas em nossas vidas para nos destruir. Ele só precisa de um pouquinho, de uma parte, onde ele pode entrar e acabar com tudo. Então, vamos prestar atenção nisso, porque isso é muito sério. João Roberto também está conosco, bom dia. Bom dia a você que está aí na sintonia, você que está nesse momento aproveitando essa live. Deus está falando conosco. Deus, ele está agindo em nossos corações e Ele quer que eu e você entendamos a profundidade dessa palavra. Ela é muito séria para mim e para você. Então vamos lá, o tema da ilustração é: o inimigo só quer um pedaço. Sim, ele só precisa de um pedaço. Ele só precisa de um pouquinho. Vamos lá então na ilustração. Nessa ilustração,
Vamos aprender que Satanás só quer um pedaço em nossas vidas. Vamos então supor que você encontrava um negócio que não dava para resistir. Um grande negócio, um negócio muito bom mesmo. O dono de uma fazenda muito grande te faz uma oferta. E ele diz assim, olha, eu tenho 1000 hectares. Vamos mudar de hectares aqui, vamos colocar aqui outra coisa mais simples que você possa entender. 1000 alqueires. Eu tenho aqui 1000 alqueires de terra, um alqueire aí de 24.000 metros. Eu tenho 1000 alqueires e eu quero vender a propriedade para você por um preço muito barato, mas muito barato mesmo. Eu vou te vender essa propriedade aqui, olha, uma coisa assim que pode ser dentro da nossa realidade, por 10 mil reais. 1000 alqueires por 10 mil reais. Mas tem uma coisa, eu preciso de um alqueire no meio, bem no meio da sua propriedade eu quero só um alqueire. O resto dos alqueires, 1000 alqueires, vai ficar tudo com você. 999 alqueires. Eu só preciso de um alqueire no meio da sua propriedade. Ah, você obviamente vai topar. Eu toparia na hora. Mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem, então você reúne com a sua família, com seus amigos, sai pedindo ajuda para um, ajuda para outro. Bom dia, Gilcia Paz. E você sai negociando, atrás de conseguir esses 10 mil reais. E então você vai no banco, pega um empréstimo e vai atrás de um, vai atrás de outro. Natalina, bom dia. Lilian, boa tarde, né? Aí em Portugal já é a tarde. E você vai atrás de um, atrás de outro e consegue arrumar esses 10 mil reais. Pegou um pouco com o primo, com o tio, com a avó, com o vô, com o irmão, com o colega. Pegou um pouquinho no banco, conseguiu arrecadar 10 mil reais. Todo feliz, você chega até o proprietário daquela fazenda e diz, pronto, consegui os 10 mil reais. Ele, muito bem, agora esses 1000, ele fala até assim, né? Esses 1000 aqui, 1000 alqueire aqui pertence a você. Agora você é dono de tudo isso. Só um alqueire que não é seu. Elizabeth, bom dia. Só um alqueire que não é seu. Um alqueire que está no meio da sua propriedade. Esse é meu, mas o resto tudo é seu. Então aquele homem todo feliz fala, agora eu sou fazendeiro, agora eu sou rico, agora eu tenho muita terra, tenho uma propriedade enorme. Então esse negócio não dava para resistir. E você conseguiu, com todo o seu esforço, arrecadar aqueles 10 mil reais e comprou aquela fazenda imensa. Então, depois de fechar o negócio, você descobre uma notícia ruim. Pela lei, o proprietário daquele um alqueire, que está bem no meio, tem direito a cortar uma estrada através da sua propriedade para chegar até a propriedade dele. E você não pode fazer nada. Ou seja, você é dono de uma grande propriedade, só que ela é cortada pelo meio, pela estrada do antigo dono, para chegar àquele 1 hectare dele. A mesma coisa acontece conosco na tentação. Escapamos da mão de Satanás e entramos em Cristo. Só que deixamos o inimigo continuar como dono de um pedacinho, no meio do nosso coração, no meio da nossa vida. E aos poucos, toda semana, todos os dias, ele vai passando por ali. Ele passa para lá, ele passa para cá. Ele começa um trilho bem pequenininho, que mal dá para ver. Porque o dono daquele hectare que estava no meio da terra, ele não saiu abrindo uma estrada, uma rua. Não, ele fez só um trilho para ele ir e voltar. E ninguém conseguia nem prestava atenção naquele homem indo e voltando por aquele trilho. Esse homem representa Satanás. Ele nunca chega de uma maneira alvoroçadora em nossas vidas. Ele chega de uma maneira sutil. Você deixou um pedaço para ele. Você deixou uma parte ainda para ele. E como você deixou essa parte da sua vida ainda para Satanás, ele tem domínio. Ele entra a hora que ele quer. Ele sai a hora que ele quer. E você não pode fazer nada quanto a isso. A lei diz que ele tem direito. E não só a lei material e física de um alqueire aqui de terra que eu estou falando. Mas a lei espiritual também diz isso. Quando eu faço o que o inimigo quer, eu dou legalidade para ele entrar e sair a hora que ele quer. Esse é o perigo, esse é o problema. Então, como dono de um pedacinho, ele ainda tem o direito de ir e voltar quando ele quiser. E ele começa com um trilho, que mal dá para ver. Daí, com o tempo, já vira uma estrada de terra, uma estrada um pouco mais larga. Com o passar do tempo, já se torna uma pista dupla, pavimentada. Satanás vai cortando o nosso coração pelo meio para chegar àquele pequeno pedaço que um dia deixamos nas mãos dele.
deixou algum pedaço nas mãos do inimigo? Você deixou alguma área da sua vida nas mãos de Satanás? Escute bem, ou você entregou tudo a Jesus? Pela lei dos homens, aquele pedaço é do dono, até ele decidir vender. No mundo espiritual com Jesus, o bom é que você pode ter de volta aquele pedaço hoje mesmo. Hoje mesmo você pode ter aquele pedaço de volta. É muito sério isso. Eu quero ele todinho, por inteiro, diz o Senhor para você. Somente o Senhor pode ser dono de tudo na sua vida. Não quero ninguém cortando, pisando e sujando o meu coração. Quer seu coração de volta? Entregue ele a Jesus e peça para ele enchê-lo do Espírito Santo. Só Jesus consegue lhe dar o seu coração por inteiro e cheio do melhor de tudo que Deus tem para você. Pare de se enganar. Pare de achar que ainda vale a pena ficar dividido ou achando que você está aqui, um pouquinho ali. Isso não existe. Ou você é de Deus ou você não é. Não tem meio termo com o Senhor. Não existe isso. Já contei aqui a ilustração do muro. O muro foi construído por Satanás. E quem está em cima do muro já é dele. Então, decida hoje a entregar tudo nas mãos do Senhor. Nós ouvimos uma canção com o Fernandinho dizendo isso. Eu acredito que você entendeu. A mensagem de hoje é o seu coração. Então, não deixe Satanás possuir nada na sua vida. Não deixe um pedacinho para trás. Não deixe uma parte. Não deixe nada. Entregue tudo. E o Senhor te fará um vencedor. Quero orar contigo nesse momento. Eterno Deus e Pai Santo, em nome de Jesus eu oro agora por cada pessoa que nos acompanha, cada pessoa que nos assiste nesta manhã. Deus, o Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um. Não há nenhum impossível para o Senhor. Eu tenho plena certeza, meu Deus, que nós venceremos esse mundo na Tua presença. Pai, nos ajuda a entregarmos tudo, a não deixarmos nenhuma parte da nossa vida, ó Deus, para trás, mas fazemos, ó Deus, como a Tua palavra diz, que nós possamos usar o nosso corpo para a Tua glória, nosso espírito, nossa alma, que tudo esteja entregue a Ti. Senhor, eu Te apresento cada pessoa que nos acompanha, aqueles que ainda vão assistir essa live, que vidas sejam edificadas por essa palavra, que pessoas sejam alcançadas, meu Deus, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Queridos, a Sandra Alves também está conosco. Queridos, nos ajudem, propaguem essa mensagem. Talvez você conheça um cristão, uma cristã que ainda não tomou uma decisão completa para Jesus. Mande essa mensagem para ele, para ela. Quem sabe o Espírito Santo não mostra para ele, não revela a ele, a ela, que não vale a pena deixar um pedacinho para trás, que não vale a pena deixar o inimigo possuir um pedaço da sua vida, porque com um pedaço ele manda em tudo. Mas o Senhor, ele não quer isso. O Senhor não quer dividir a glória dele com ninguém. Ele quer que todos nós sejamos dele por inteiro, totalmente. Que Deus abençoe você, sua semana, esse dia, um dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Que esse dia seja cheio de respostas de Deus para a sua vida, de bênçãos para a sua história. Querendo Deus, amanhã, 9h30, nós estaremos aqui novamente, trazendo mais uma mensagem do coração de Deus, uma ilustração para que possamos entender mais o que Deus tem para as nossas vidas. Tenha um ótimo dia, que bom ter a sua companhia. Nos ajude aí compartilhando, mandando essa mensagem para outras pessoas e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida constantemente.